nós vimos os governantes que, no âmbito da contratação pública, muitas vezes fazem contrato entre si. Nessa altura, portanto, ele é que anuncia a contratação pública e ele é o próprio responsável da empresa. É importante que os atores implicados no processo de contratação pública a nível do governo venham aqui que essa questão que você está a colocar, moralidade, transparência, ética na prestação de serviço público. E isso é bom porque acabamos de ver hoje que o governo angolano ele está preocupado em garantir que o processo de livre concorrência e a prestação dos serviços ao consumidor seja melhor servido, porque não basta só haver a livre concorrência e ter uma má prestação. Anotações da semana, o espaço onde os factos que marcaram a semana são analisados sem tabus. Comentadores: Lucas Catimba, sociólogo; Pedro Sendo, analista político; Ionel Vieira da Silva, ativista social. A não perder todos os domingos às 14 horas, aqui no seu e nosso canal da eleição. Benguela 7 Angola, a notícia em tempo real. Anotações da semana. Sabemos que práticas desonestas na contratação pública comprometem o normal funcionamento deste motor, desviando os escassos recursos públicos e comprometer a confiança pública nas instituições. Com essas palavras, Lídia Amaro, vice-governadora para o setor social, reconhece que o conluio na contratação pública prejudica o Estado angolano. A governante, que esteve em representação do governador provincial de Benguela, Luís Nunes, teceu tais considerações quando discursava na abertura do workshop sobre a reflexão do combate ao conluio na contratação pública. Disse ainda que a realização transparente deste processo promove o desenvolvimento e crescimento econômico. A realização transparente deste processo é um motor poderoso para a promoção da justiça administrativa, da probidade administrativa, além de promover o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico. Neste processo é essencial que sejam seguidos os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou começar por Dr. Pedro. Dr. Pedro, como é que olha para esse fenômeno da contratação pública, combate ao conluio, aí dentro da questão? Quer dizer, há muita corrupção ainda? Eu acho que sim. Este assunto é de facto importante e de um ponto desta parte nós vimos os governantes que no âmbito da contratação pública muitas vezes fazem contrato entre si. Nessa altura, portanto, ele é que anuncia a contratação pública e ele é o próprio responsável da empresa, embora não apareça como testa de ferro, mas ele é o responsável. Nessa altura, isto pode eventualmente facilitar a aquisição de valores para facilitar os seus interesses, não é? E eu acho que este encontro, na visão de combater esse conluio da contratação pública, é interessante porque vai fazer com que haja mais liberdades das empresas se apresentarem e haver concurso público, não é? E aquela empresa que merecer melhores condições, requisitos, deve ser aquela que de facto vai receber as propostas, por exemplo, do próprio governo. Agora, o que é verdade também é que, pelo contexto histórico, eu não sei se isso vai mesmo vincar, né? Embora seja, acho que foi um workshop que seminariou as pessoas para combater esse conluio, porque nós temos uma marca muito grande. Se você não for amigo do governador, não for amigo do empresário com maior influência ao nível da governação, e fores, por exemplo, alguém que tenha uma empresa, dificilmente pode ser escolhido para... pode até remeter, há até aqueles que não têm a chance de remeter, portanto, os documentos para concorrer. Agora, e aqueles que conhecemos são sempre os mesmos, e só para citar o Matapalo e outras empresas que são sempre as mesmas. Agora a Carrinho, não é?
que são sempre as mesmas, que ficam sempre em frente então, para receber financiamentos para os seus trabalhos. Mas então o conluio deve ser combatido no âmbito daquilo que é a própria democracia, tem de haver abertura e as empresas que reúnem requisitos é que devem, portanto, ser escolhidas para fazer prestação de serviço ao nível do nosso país. Ok. Doutor Katimba, neste contexto mostra que o governo está mesmo preocupado com este fenómeno dentro das instituições públicas. Sim, antes de avançar para a preocupação do governo, devemos dizer o seguinte. O governo, a lei, tem várias modalidades de contratação pública. Uma delas é o concurso público, outra é o ajuste direto. O ajuste direto é: eu identifico a empresa do Augusto, capacidades financeiras, materiais e humanas para poder avançar com a empreitada de recuperação da estrada ou de serviço público em termos de património, sem contudo esperar que o governo faça, portanto, o pagamento por via da ordem de saque e outras que têm alguma demora por conta da tramitação burocrática. Esse é o ajuste direto. Outra é a contratação pública, portanto, aberta para todos, que é o Augusto vai concorrer, o Sendo vai concorrer, o Dr. Leonel vai concorrer, para que quem ganhar o concurso consiga, portanto, dar seguimento à empreitada. Portanto, esses são os aspectos. Agora, daí por isso é que nós vamos sempre questionar a questão da Almatapalo. Me parece que a Almatapalo é uma das empresas que tem muita organização financeira e patrimonial e de recursos humanos, para não esperar somente que o governo, depois de abrir o concurso, ela vença e o governo diga, está aqui já 50% ou 70%, avança com as obras. Não, a Matapalo tem proatividade, tem iniciativa de investir os seus recursos e depois aguardar. Sim, o Estado é democrático e de direito e aberto para o Sendo, enquanto político, tem a sua empresa para também concorrer e prestar serviço público. O Estado não proíbe isso, a lei... Fica a questão moral. Não estamos a colocar a questão da moralidade, portanto, de parte. Estamos a dizer que eu posso ser empresário e ao mesmo tempo político, mas a minha empresa vai concorrer nos termos da lei. Porque existe a lei existe lei de contratação pública. Sim, não, mas até agora indo para a questão do Augusto. Exatamente, indo para a questão do Augusto. Sim, o Estado, o governo está preocupado com a situação, porque me parece que foi feita já, em função do seminário que se desenvolveu, foi feita uma prospecção, um diagnóstico dos entraves no processo de contratação simplificada ou por ajuste direto das empresas, porque se calhar houve denúncias por parte das empresas em termos de favorecer este ou aquele, daí que o seminário, mas mais do que o seminário, é importante que os atores implicados no processo de contratação pública a nível do governo venham aqui que essa questão que você está a colocar, moralidade, transparência, ética na prestação de serviço público, para que o governo não venha permanentemente seminariar, workshop, no sentido de poder dizer não, mas senhores, estamos a constatar ilegalidade, estamos a constatar irregularidades e temos que seminariar para vocês mudarem, e dizia muito bem um político, temos que mudar de chip quando se tratar de assunto do Estado. O assunto do Estado é: queremos que a escola X a tempo integral seja efetivamente construída nos termos da lei e do contrato. Isso vai depender da questão da ética, da responsabilidade, acima de tudo do patriotismo que o empresário, ao ter o contrato com o Estado, vai ter que assimilar para que a escola pague já 60% da captação financeira, tenha 80% ou 90% de execução física. Tá a ver? Então não bastará que haja workshop, mas é preciso que haja, sobretudo, responsabilidade ética e moralidade na execução da responsabilidade que o empresário tem com o Estado. Porque existe, claramente, não podemos, portanto, mentir, que não existe corrupção ao nível da contratação pública. Daí que o governo já analisou, já fez um estudo de que é preciso consciencializar os atores implicados no processo de contratação pública para que não haja favoritismo. Agora, as empresas que vêm sempre a assumir as empreitadas, eu digo que é por mérito próprio, em alguns casos. Porque uma coisa é o Estado dizer que ainda não tem dinheiro e a empresa tomar iniciativa para poder começar exatamente, e depois quando o Estado conseguir
recursos financeiros dizer, olha, está aqui a tua dívida e muito obrigado. Uma coisa é isso, e depois Temos quantas constrói-se, empresas e depois constrói-se confiança entre o Estado e a empresa. Portanto, e quando Não, entre vier o político e a empresa. não, mocinho. Quantas empresas temos nessa divisão? Entre o político Quase e que a são empresa. uma ou duas. Estamos a fazer alguma confusão. Os políticos, donos de empresas, têm as suas empresas, mas vão dando responsabilidades às outras pessoas para a gestão das empresas. Agora, eu sou político, tenho dinheiro, é claro que tenho que injetar capital financeiro para a minha empresa andar. Ninguém me proíbe de injetar dinheiro para a minha empresa andar. Isso não podemos, meus irmãos, não podemos ter Mas dinheiro seu, não dinheiro do público. Agora, temos que provar o contrário, se o dinheiro não é público ou é meu. Não, é público na forma que é executada a contratação pública. Não, o dinheiro é o de investir. Vamos Já o meu investimento. O meu investimento. Não, o meu Vamos provar investimento. como se quando o governante se tornou Agora, governante, só são. não fez uma declaração de bens. Só são deduções, só são deduções, Vamos só são ilações, em alguns casos erradas e arbitrárias. Estamos a Isso entender é. que não. Possivelmente ele terá tirado do erário público o dinheiro que está injetado na sua empresa. Nós temos que provar se efetivamente o político, ao mesmo tempo o empresário, tirou algum dinheiro do erário público. Doutor Catimba, Temos quando que subiu ao provar. poder, quando ele subiu ao poder, Porque não fez basta, declaração. não fez declaração. Além da propriedade para que as pessoas pública, saibam não. de facto o que é que tinha antes de começar a Exatamente. governar. Tá Além bem? da propriedade Não pública, fez é clara. essa declaração. Não, além da propriedade Bem, pública, é eu clara preciso passar a dessas- palavra ao Isidoro, né, porque também tem uma opinião sobre esse assunto, como eu estou curioso, eu queria... Eu gostaria de dizer que em 2017 o governo angolano foi esforçado a concluir com os acordos com o Banco Mundial e assistência financeira com o Banco Mundial. E esses acordos têm ajudado o país no sentido de que as contas públicas devem ser mais clarificadas. Então, o governo angolano é chamado a melhorar o seu sistema de funcionamento e principalmente o sistema de gestão pública com base as exigências da AGT. A AGT que acaba sendo o organismo que está a liderar, não é, o processo dos acordos entre o governo angolano, o Banco Mundial, não é? Na garantia dessa assistência financeira. Mas isso é bom porque acabamos de ver hoje que o governo angolano ele está preocupado em garantir que o processo de livre concorrência e a prestação dos serviços ao consumidor seja melhor servido, porque não basta só haver a livre concorrência e ter uma má prestação. Então, este workshop vem no sentido de transmitir aos gestores públicos a necessidade de se adaptarem àquilo que são as exigências do Banco Mundial e, principalmente, respeitar os princípios da livre concorrência no âmbito da contratação pública e a proteção do consumidor. Estamos a falar do consumidor, a família que vai meter o seu filho na escola, não é? Aquela família tem que ter, se o Banco Mundial está a dar dinheiro para se construir uma escola, né? A família, as crianças têm que encontrar um ambiente de ensino melhor, não é? Se o Banco Mundial está a dar o dinheiro para construir uma ponte, não é? Aquela ponte deve ser construída no tempo exato e deve ter a qualidade melhor para o consumidor final, que é a comunidade. Então é mais ou menos isso. Então, a discussão que se vê, que acabamos de ver, se calhar devemos entender que o crime de conluio é um crime fiscal. É um crime fiscal. Fiscal e tributário. Não é? Que acaba estabelecendo aquela relação, aquela má relação do processo fiscal e contributivo entre
uma a duas pessoas. Uma a duas pessoas. Estamos aqui a dizer que o governante, um exemplo, né? Normalmente os fazedores, os gestores públicos que acabam sendo, agora é a mais alto nível temos os governadores, a mais baixo nível temos os administradores municipais, né? Eles têm tirado favoritismo nisso, sim. Não têm respeitado a lei de contratação. Porque não é o facto de você ser administrador público que você deve antecipar os tipos de contrato que você vai promover para que a empresa que é tua amiga se prepare antes do que um cidadão que também tenha a mesma capacidade e não for a tempo de reunir condições para se contratar. Então, tem que haver uma pauta, a pauta de gestão da coisa, que as administrações têm que garantir uma pauta de gestão das coisas públicas. O ano X vai se fazer isso. Os projetos que estarão a ser postos em contratação serão esses. Isso vai garantir uma livre concorrência do cidadão nos serviços, nos processos de contratação pública, que não se vê hoje. A livre concorrência não se põe em causa. Põe-se em causa porque... Se põe em causa. A lei é clara. A lei é clara. A lei dá oportunidade para todas as empresas concorrerem, dá o ajuste direto e dá a questão da contratação simplificada. A lei é clara, agora, mas quem está... A lei é clara, a lei é bem clara. Sim. Mas quem está a implementar a lei, ele viola os limites de contratação pública, emitindo a informação de um certo serviço, o que faz com que acaba influenciando mais as pessoas de próximo, aquela pessoa que está mais ligada a ele, vai ter conhecimento da contratação de um certo serviço e vai se preparar com relação a quem não está ligado. Está aqui a questão da ética, vamos colocar de novo. Sim, e isso é que... Nós temos graves problemas de ética e de ontologia profissional. E isso é que acaba, e acabamos vendo muito bem que o governo angolano, por parte do MAT, não é? E do Ministério das Finanças, estão preocupados no sentido de educar os gestores públicos a melhorarem não só a sua forma de trabalhar, mas também o contato direto com o cidadão. Por isso é que estamos agora a ver muitos programas a surgirem, muitos fóruns a surgirem, no sentido de fazer com que as discussões, as medidas tomadas, sejam alinhadas com a vontade e a necessidade do consumidor. Muito bem. Anotações da semana, o espaço onde os factos que marcaram a semana são analisados sem tabus. Comentadores: Lucas Catimba, sociólogo; Pedro Sendo, analista político; Ionel Vieira da Silva, ativista social. A não perder todos os domingos às 14 horas, aqui no seu e nosso canal da eleição. Benguela 7 Angola, a notícia em tempo real. Anotações da semana.